Olá, boa tarde a todos. São meio-dia, horário do Brasil, e 4 horas da tarde, horário de Portugal. Todos os olhos do mundo estão voltados para Portugal nesses dias, porque está acontecendo a Jornada Mundial da Juventude. E eu tenho a alegria de poder conversar com o querido Padre Duarte Lara. Padre Duarte Lara é sacerdote português, doutor em teologia moral. Nós somos formados pela mesma universidade em Roma, na mesma área, né? Inclusive, o padre Duarte Lara esteve na minha bancada de mestrado. Foi um dos examinadores. Devo dizer que foi muito gentil, enquanto segundo leitor aí da minha tesina. E é uma alegria poder estar consigo aqui. O senhor depois assumiu o ministério de exorcista e tem feito um trabalho também de libertação e também de catequese sobre o assunto. É uma felicidade poder falar com o senhor, Padre Duarte Lara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar consigo, Padre José Eduardo, e com todos os irmãos do Brasil. Eu também sigo bastante e louvo a Deus pelo todo o seu ministério. Deus o abençoe e recompense generosamente. Amém, amém, Padre Duarte. Olha, eu queria começar lendo um trechinho do Catecismo da Igreja Católica. Aqui no parágrafo 391, diz o seguinte: por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição veem neste ser um anjo decaído chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus, e, de fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus. Eu queria começar com esse trecho, Padre Duarte, porque o que acontece? Nós estamos vivendo no século XXI. E nós somos teólogos, o senhor sabe melhor do que eu, que desde o século XVIII, XIX, o racionalismo, o cientificismo, o naturalismo, o modernismo, inclusive se valendo da leitura histórico-crítica da Sagrada Escritura, acabaram reduzindo, por assim dizer, o diabo a um mito. Tudo isso veio através do protestantismo liberal, depois penetrou na Igreja Católica, e muitos hoje acreditam nisso, que o demônio não existe e que falar do diabo é uma espécie de discurso obscurantista, de uma coisa que não tem nada a ver mais com os nossos dias, enquanto se a gente lê o Catecismo da Igreja Católica, a gente pode dizer com muita simplicidade: quem não crê no diabo é um herege. Porém, isso não é apenas uma questão de doutrina, é uma questão de realidade, como tudo na Igreja Católica. Não é uma teoria, é uma realidade. O diabo é um ser real. Como o título dessa live é O Diabo Existe?, eu queria começar com essa pequena provocação. O senhor que está lidando com pessoas oprimidas, pode dizer com certeza, o diabo existe? Com certeza. Basta ir num exorcismo e se dissolvem todas as dúvidas. E se confirma todo o dado ensinado pelo magistério desde o início, né? Isso confirma a verdade dos evangelhos. Estes últimos 300 anos, ou um pouco mais, tem havido esse movimento todo da crítica histórica, e já passam mais de 300 anos, e o que é que essa crítica tem levado? Tem conduzido sempre à mesma conclusão, do ponto de vista teológico, que os evangelhos são credíveis, né? Portanto, digamos assim, os inimigos da fé acabaram fazendo um bom serviço ao magistério da Igreja e à fé dos crentes, porque são 300 anos tentando minar
a credibilidade histórica dos evangelhos, e depois de tanto tempo sempre se confirmou que os evangelhos são credíveis do ponto de vista histórico, e tem, agora não vamos fazer a lista, mas tem um montão de descobertas também arqueológicas que têm confirmado a precisão histórica dos evangelhos. E nos evangelhos, se nós pegarmos, uma das atividades frequentes de Jesus são os exorcismos. Mais frequente até que no Antigo Testamento. A figura do demónio no Antigo Testamento está presente, mas não com a mesma abundância dos evangelhos. Jesus é aquele que, no fundo, desmascara o demónio e que destrói o seu reino, basicamente, né? Portanto, um teólogo ou um exegeta honesto, se tiver em conta tudo o que se foi dito nos últimos séculos, não pode não atestar a historicidade dos exorcismos de Jesus e a eficácia dos exorcismos de Jesus. É inegável. Infelizmente, às vezes, as coisas, como é que eu vou te explicar? Há algumas modas teológicas que entram nos seminários e que quase que ganham raízes, apesar de não terem grande fundamento e nem validade científica. Por exemplo, exegetas que têm méritos em alguns pontos, mas que, no fundo, envenenaram muito a exegese católica. Eu diria Bultmann. Bultmann marcou muito toda a exegese, mas a exegese católica de uma maneira ainda bastante permanente. E como é que eu vou te explicar? Se calhar em círculos mais especialistas, de grandes especialistas, já está ultrapassado em tanta coisa, mas a grande maioria dos estudiosos das escrituras ainda está um pouco atrasado, né? Ainda casou com aquela moda e ainda tem esperança que seja a melhor leitura. E no fundo os estudos mostram que não tem muito fundamento, não é? É verdade que o progresso das ciências, digamos assim, empíricas, que seguem um método experimental, tiveram grandes progressos nos últimos séculos. Isso explicou um conjunto de fenómenos que, se calhar, em alguns momentos no passado, foram erroneamente atribuídos ao demónio. E agora a gente percebe que existem muitas doenças mentais e tudo isso. Tudo isso é verdade e tudo isso não é para deitar fora. Mas isso não anula o facto de que existem os anjos, que são seres pessoais, que alguns deles livremente se recusaram a servir a Deus e o seu plano, e a partir desse momento se tornaram maus, digamos assim, e isto é uma verdade até definida dogmaticamente, penso no século XII, e portanto pertence à fé católica. É uma verdade que Deus nos revelou. E pronto, e por isso temos até festas litúrgicas para alguns anjos, não é? O anjo da guarda, para São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e os anjos têm também no Novo Testamento e em toda a história da salvação têm um papel especial em ser mensageiros e também ajudam os homens a realizar o plano de Deus, não é? No Novo Testamento também a presença dos anjos é muito forte e eu diria até, sobretudo, no Apocalipse, a gente vê, não é, que os anjos estão muito presentes, mais do que o que nós pensamos, né? Nesta aventura dos homens com Deus, digamos assim. Pronto, e depois os exorcismos confirmam todas estas verdades que nós sabemos, graças ao que Deus nos quis revelar e que a Igreja fielmente transmite e ensina, e vemos isto, vemos um ser que é inteligente, que é livre, que quer, no fundo, dentro do que consegue e do que Deus permite, quer anular o plano de Deus para nós e o desígnio de Deus para nós. Portanto, a palavra diabo significa literalmente aquele que se atravessa, que se joga no meio, né? Portanto, é este que tenta impedir, digamos assim, a vocação a que somos todos chamados pelo batismo de sermos santos, né? Em Cristo, né? E pronto, e faz o melhor que pode. Deus permite essa atividade diabólica que para nós vai permanecer sempre um pouco misteriosa. Porque é que Deus permite ao demónio tanta margem de manobra?
mas sabemos que se Deus permite, é porque daí pode tirar grandes bens também para a nossa santificação, para o nosso crescimento nas virtudes, pelas quais nos identificamos com Cristo, se realiza a nossa configuração com Cristo. Portanto, é uma luta espiritual, é perigoso, mas pode ser muito benéfico, né? Para a nossa união com Cristo, com Deus, para a nossa santificação e salvação. Uhum. O senhor sabe que o senhor está falando do Bultmann, né? Alguns dias atrás eu descobri que a principal discípula do Bultmann, ela um dia passou em frente a uma igreja pentecostal e se converteu por um impulso sobrenatural. E a partir daí ela começou a denunciar digamos assim, o uso dessa ferramenta histórico-crítica como um uso ideológico. Eu até comprei um livro dela, está aqui, por um acaso está aqui do meu lado, esse livro aqui. Chama-se Crítica Bíblica em Julgamento. Até que ponto a teologia científica é mesmo científica? Então, ela mostra como o pessoal elevou a um nível de hipótese alguns pressupostos que não tem nada de científicos. Ou seja, tudo isso tem uma filosofia materialista por trás que acaba tentando cancelar o sobrenatural. E entrando nesse assunto já digamos, um pouco mais abrangente, ideológico, por assim dizer, eu queria trazer aqui um trecho de São Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim: se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que eu quis trazer esse versículo aqui? Porque às vezes a gente se concentra muito sobre a questão do diabo enquanto alguém que ataca a nossa esfera pessoal. Então, por exemplo, uma possessão, uma obsessão, um espírito de miséria, de falsa enfermidade, coisas mais pontuais. Mas hoje a gente vê uma atuação do demônio na própria cultura. E São Paulo falava disso aos Efésios, quando ele fala dessas forças pneumáticas do mal que estão nas regiões celestes. Uhum. E o que acontece? A gente percebe que a força das ideologias não está apenas nelas, mas existe uma atuação demoníaca muito forte em que as pessoas simplesmente estão aprendendo a ser uma imagem e semelhança do demônio do ponto de vista psíquico. Uma espécie de psiquismo diabólico que está na cabeça das pessoas hoje e que muitas vezes é o que está por trás, por exemplo, de um filho que se desvia, de um neto, de uma pessoa que de repente muda de comportamento e começa a aderir às ideologias do mundo e a esse modus vivendi que caracteriza a nossa geração pervertida e depravada. Como é que o senhor vê essa atuação do demônio numa esfera mais cultural? Tem aumentado? Está crescendo? Como é que isso, digamos assim, hoje em dia a gente poderia apreciar de um modo mais realista? Certo. Então, antes de responder, só acrescentar um pequenino comentário ao que disse antes, que eu penso importante, muito importante. A questão dos pressupostos filosóficos, e eu acrescentaria que muitas vezes são implícitos, não são expressos, de muitos métodos de exegese, ou não só, muitas maneiras de fazer teologia. Então, aí joga-se muito. Tem uma encíclica que eu gosto de relembrar, que eu penso que é um grande remédio para uma teologia doente, que hoje se tornou muito frequente. É Fides et Ratio. Não qualquer filosofia serve à teologia. Temos que ter uma filosofia aberta ao ser, ou seja, com uma base metafísica, porque senão não temos ferramentas para exprimir adequadamente as verdades reveladas por Deus. Não é?
Depois também eu acrescentaria que em Bultmann e noutros autores entrou muito, por exemplo, o pressuposto que eu chamaria evolucionista. Parte-se do princípio, acriticamente, que as formas literárias mais simples são mais antigas e que as formas literárias mais elaboradas são necessariamente posteriores. Isso é um princípio que pode ser verdade em muitos casos, mas eu penso que é ingênuo assumi-lo acriticamente. Quem mostrou, por exemplo, que isto não é sempre verdade foi Joseph Ratzinger, por exemplo, com os títulos messiânicos acerca do Messias. O Antigo Testamento tinha muitos títulos acerca do prometido, do Messias que havia de vir, e no Novo Testamento foram selecionados como que 2 ou 3 e os outros foram abandonados. Né? E, portanto, não sempre as formas mais elaboradas são mais recentes. No Novo também está toda a questão sinótica, né? Pressupõe-se que Marcos porque é mais simples, etc. E não só. Mas aí também há bons argumentos a favor dessa, que eu também sou, digamos assim, favorável. Mas isto é para dar um exemplo como um pressuposto filosófico pode condicionar muito o resultado teológico. Uhum. Encerro esse parênteses e fica aqui de aviso de amigo para os nossos irmãos teólogos mais novos. Interessa-nos uma boa filosofia. Sem boa filosofia não há boa teologia, infelizmente. Depois, obviamente, pressupõe-se a fé. Sem fé é impossível fazer teologia. Mas agora respondendo à questão do influxo diabólico sobre a cultura, sobre o mundo. Certamente, e eu ainda acrescentaria uma coisa, que o demónio atua sobre a cultura de mais do que uma maneira. Eu diria uma muito direta, é inspirando aquilo que nós hoje chamaríamos os influenciadores, né? Os influencers, aqueles que produzem pensamento, digamos assim, os filósofos, os grandes ideólogos da história. Há coisas que as pessoas não sabem, mas, por exemplo, Karl Marx tem um livro de poemas satânicos, né? Poemas a louvar o demónio. Né? Pouca gente sabe isso. Né? O livro está à venda, pode-se encontrar. Eu, por acaso, o meu pai tem aí nos livros dele. Mas são coisas que nos fazem pensar um pouco. Né? É possível, nós acreditamos nisso, que a razão humana pode ser iluminada por Deus, mas também pode ser iluminada pelos anjos. E isto vale para os demónios, ou seja, o demónio pode colocar pensamentos em nós, digamos assim, dar-nos luzes. E pode fazer isto exatamente para o mal, para produzirmos, digamos assim, conteúdos que depois ele sabe que vão ter o seu efeito cultural. E isto aplica-se não só à questão da filosofia, mas eu diria hoje muito sobretudo ao tema do entretenimento. Hoje vivemos numa cultura, numa sociedade em que parece que tudo é diversão, tudo é entretenimento. E os mídias têm um peso enorme na formação da nossa maneira de pensar e de viver. Eu chamo, de alguma maneira, aos mídias os catequistas do mundo. Né? Você tem seriado, tem novela, tem música, tem tanta coisa que está transmitindo valores, de alguma maneira. Ou o contrário, né? Ou antivalores. E esse mundo também é fácil para o demónio, de alguma maneira, semear joio aí. Às vezes nós temos uma ideia, uma leitura um pouco, como é que eu hei de explicar, preto e branco, né? A gente pensa que os maus são só maus e os bons são só bons. E a minha experiência com os anos eu tenho tido cada vez mais cuidado, porque eu vejo que mesmo aqueles que, sei lá, que expressamente se vinculam com o demónio, né? Tem cantor famoso que diz: eu fiz um pacto com o demónio, e mesmo quem teve muito, digamos assim, do outro lado, normalmente não é só maldade, né? E portanto o trigo e o joio estão misturados no mundo, mas podemos dizer também estão misturados em nós, dentro do nosso coração.
não há só bondade e não há só maldade. Pronto, e isto também se aplica aos instrumentos do demónio. Eles não são só maldade, por muito que nos choquem com as coisas que fazem. E até à hora da morte tudo é possível, né? E temos alguns casos de conversões assim impressionantes, né? Mesmo pessoas que estiveram muito envolvidas no satanismo, digamos assim, expresso, né? Agora tem um famoso satanista dos Estados Unidos, já esteve no Brasil, já participou em alguns eventos, que se chama Zachary King, e ele foi um sumo sacerdote da igreja, de uma das igrejas satânicas, há várias, né? E ele converteu-se com uma graça especial de Nossa Senhora, ligada à medalha milagrosa. E portanto, isto para dizer, há sempre às vezes os improváveis, e é como no Novo Testamento, Jesus diz, não é? Censurando às vezes os fariseus e os doutores da lei, que as prostitutas e os publicanos hão de preceder-vos, no reino de Deus. Portanto, o coração humano é de facto um mistério e tudo sempre pode acontecer. Agora, não há dúvida que, à medida que a nossa fé na palavra de Deus arrefece, e é o que nós vemos em geral no mundo à nossa volta, estamos sempre mais vulneráveis a ser enganados pelo pai da mentira, de muitas maneiras, né? Portanto, afastamos da palavra de Deus, que é a luz para os nossos passos, que é a verdade, facilmente caímos no erro de muitas maneiras, seja a nível, eu diria, universitário, académico, seja a nível mais, sei lá, musical, mais dentro com o cinema, com novela. É fácil para o inimigo semear o joio no nosso coração. Portanto, o grande remédio que seria para resistir às mentiras do pai da mentira seria estar unido a Deus e dar muito crédito à sua palavra. Essa é que é a bússola para os nossos passos e é o critério com o qual a gente distingue a verdade do erro. E hoje, infelizmente, eu vejo tantos irmãos nossos, até batizados, que não conhecem a palavra de Deus e, portanto, acabam acreditando em tudo o que é contrário à palavra de Deus. Na reencarnação, acaba indo para fazer não sei o quê, e é batizado e diz que gosta de Jesus. Mas, por ignorância da palavra, é muito vulnerável às mentiras que o pai da mentira semeou através da cultura. Uhum. Diria isso, né? O senhor sabe que aqui no Brasil, eu acho que na Europa menos, mas porque o fenômeno é diferente, né? Na Europa a secularização é muito avançada. Sim. Então as pessoas abandonam a fé para se entregarem à descrença, digamos assim. Sim. Aqui nós temos o fenômeno de migração de crença. Uhum. Então a pessoa é católica, ela passa por uma outra religião, e no fundo o Brasil é um país muito religioso, ele tem uma matriz religiosa forte. O que acontece? Atualmente a gente vê que há uma hostilização sistemática do catolicismo de uma maneira muito especial. Sim. Em que sentido? No sentido de que os nossos símbolos religiosos são vilipendiados, no sentido de que se fala mal sistematicamente da igreja por todos os lados, utiliza-se de escândalos como arma para desmoralizar a igreja em si, e assim por diante. São táticas antigas que a gente já conhece. Mas, por outro lado, há uma proteção excessiva, inclusive do ponto de vista estatal, a religiões, digamos, alternativas. Uhum. O senhor note que eu preciso tomar cuidado até com as palavras que eu utilizo. Recentemente, houve até uma comunicação de um departamento, de um movimento eclesial, em que se dizia, olha, nas orações de renúncia, cuidado para não nomearem cultos de outras religiões e divindades dessas religiões.
O senhor veja, a fé revelada na Escritura é muito explícita. Os deuses pagãos são demônios. Demônios. São Paulo o diz expressamente. E, portanto, um católico, um cristão, ele precisa abjurar, ele precisa renunciar a tudo isso para poder seguir a sua fé em Cristo. Então, nós sabemos da eficácia, por exemplo, que uma oração de renúncia tem para a libertação de uma pessoa. Então, eu digo, isso não é inocente. Sim. Nós estamos testemunhando a imposição do paganismo, de religiões animistas, de religiões politeístas, que para nós, na perspectiva cristã, isso é muito claro. Essas divindades não são divindades. Elas são entidades malignas, desde a nossa perspectiva. Isso é uma matéria de fé. Então, essa imposição do paganismo, dessas religiões todas, tem causado para nós uma convivência muito esquisita. O senhor veja, o número de centros de feitiçaria tem aumentado muito no Brasil. Cresceu espantosamente. E se nós ficamos assim, simplesmente passivos e aceitamos isso, nós vamos ficar numa situação um pouco difícil. Sim. Então, eu diria que digamos, essa perseguição cada vez mais descarada do cristianismo, na sua raiz, na minha opinião, está ligada com o famoso tema da nova ordem mundial, ou seja, desta pretensão de uma reengenharia social que passa, se eu tenho a pretensão de mudar a maneira de pensar das pessoas, eu encontro dois grandes obstáculos. Há duas grandes instituições que são responsáveis pela formação da consciência das novas gerações, num ambiente, digamos assim, ocidental. E essas duas instituições chamam-se família e chamam-se Igreja Católica. E, portanto, a família transmite valores aos filhos, às novas gerações, e a Igreja Católica transmite valores, desde o batismo, né? A criança vai para a catequese cedo. Então, estas duas instituições estão debaixo de ataque há várias décadas, né? E o padre José Eduardo estudou também a fundo isto, e, portanto, todas estas ideologias loucas que nós vemos, todas estas mais não são do que formas de tentar desconstruir estas instituições para deixar as novas gerações mais vulneráveis à manipulação, à catequese do mundo, digamos assim. Se as famílias estiverem saudáveis, fortes, unidas, o que os pais ensinam aos filhos fica, digamos que, muito enraizado no seu coração. E por mais novelas más que eu veja, eu já estou vacinado, entre aspas, não é? E a mesma coisa vale para a igreja. Se a igreja estiver saudável e evangelizar com fruto, por mais filmes, por mais seriados, por mais música, não entra. Mas se estas instituições entram em crise, então ficamos todos, digamos que, desprotegidos e fáceis de ser manipulados por estas novas ideologias. Na prática, o instrumento, digamos assim, usados por estes engenheiros sociais, que o professor Olavo de Carvalho chamava os metacapitalistas, é sobretudo o marxismo cultural. Não tanto por convicção de que eles acreditem, digamos, nos valores que são transmitidos, mas porque é um instrumento útil para os objetivos deles. Eles basicamente querem desconstruir e, portanto, toda a teoria crítica, não é? Toda a escola de Frankfurt serve bem para pôr em crise estas duas grandes instituições que eu até me surpreendo que têm resistido ao longo, quer dizer, já passaram várias décadas, eu diria que desde os anos 60, pelo menos, que estão debaixo de fogo e continuam ainda, digamos, de pé, ainda não morreram. Mas
eu olho com preocupação porque vejo que o passar das décadas vai desgastando. A gente hoje vê tanto divórcio, tanta família monoparental. Como é que as novas gerações podem ter valores sólidos? Eles vão ser educados pelo Instagram e pelo TikTok e já não mais por os pais, né? E a igreja é a mesma coisa, né? Quando a confusão está dentro da igreja, como é que a catequese pode funcionar, né? Então, esse eu penso que é o grande triunfo, quer dizer, o mal tem triunfado mais por desconstruir estas instituições que transmitiam com eficácia os valores do que por uma proposta muito atrativa, né? A proposta não é muito atrativa, né? E é uma falácia, e não é preciso pensar muito para desmascarar a falácia. Mas se não temos instituições a transmitir bem os valores, então ficamos muito vulneráveis. Esta é a história do Ocidente dos últimos 50 anos. É triste. A boa notícia é que a Igreja é de Jesus, não é nossa, e Deus, o amor de Deus por nós é algo que não dá para conceber, não é? A gente, quando a gente medita todos os anos, não é? Na Páscoa, o que Jesus já fez por nós, quando nós não estávamos nem aí, como costumamos dizer, e, portanto, este amor faz-nos esperar que Deus tenha compaixão. Eu penso muito nas novas gerações, as crianças mais novas. Uma criança com 10 anos não pediu para nascer nesta altura da história, e eu vejo que só Deus a pode defender. Os pais, por mais santos que sejam, vão encontrar grandes obstáculos para ajudar o seu filho a amar a Deus e a ser santo. E por isso eu vejo que estamos num ponto em que eu penso que torna-se quase que necessária uma intervenção de Deus para defender esta geração dos mais novos. Porque senão Deus arriscar-se a perder tantos, né? E, como eu digo, eles não escolheram nascer neste ambiente que é tão hostil. Não há instituições que os defendam. E agora, a parte boa das coisas más é que o ataque cada vez mais descarado à Igreja, às instituições, como a família, provoca uma reação. E ao longo da história, quando nós olhamos para trás, isto já aconteceu noutros momentos, e nós vemos que quando a Igreja se sente atacada, Deus abençoa com muitos santos e mártires às vezes, e há um momento de renovação, né? Acaba por ser uma bênção, né? As perseguições não são algo que a gente deva pedir temerariamente, mas acabam sendo uma bênção, porque nos obrigam a posicionar-nos e a pensar porque é que vale a pena lutar pela fé, porque é que vale a pena lutar por Deus, ou neste caso pela família, pelo valor da vida, tantos estes ataques todos que temos à vida e à família, e isso é bom, força-nos a posicionar-nos, né? E produz, como eu digo, frutos de santidade. E a gente também, eu vejo isso muito claro hoje, se calhar mais entre os leigos do que entre os pastores. É com tristeza que eu digo isto. Eu vejo que hoje, na defesa da família, da vida, da sacralidade da vida e mesmo digamos assim, da pureza da fé católica, se calhar a grande maioria são leigos que Deus está suscitando com zelo pela palavra de Deus, com zelo pela santidade da vida, e que estão dando tudo. E isso gera renovação, isso atrai, Então estamos neste claro escuro, cada vez mais atacados, mas por outro lado vemos uma espécie de uma nova primavera, né? querendo germinar, né? Muitos leigos que percebem que não, a estrada certa é aquela, e não vem em tempos fáceis, mas vale a pena. Esta é a estrada que vale a pena percorrer. Então isso enche-nos de esperança, embora a gente não saiba as cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Agora, o senhor sabe que uma coisa na história das religiões, um fato interessante é que as religiões mais arcaicas, elas têm uma desconexão profunda entre fé e moral. Ou seja, os deuses antigos, eles eram deuses muito
muito imorais. Ele tinha Deus da prostituição, Deus da guerra, Deus que mata o outro, Deus que não sei o quê. Ou seja, a religião não tinha nada a ver com moral. Quando a gente chega no período mais avançado da história, então a percepção de que há um só Deus e que é um Deus bom cria a necessidade de que o homem seja bom moralmente. Então o que acontece? Nesse processo de dissolução da civilização cristã, eles, ora, se valem de estratégias, digamos assim, cognitivas, teóricas, mas a principal delas é a da moral mesmo, querem dissolver a moral. Agora, como é que eles podem dissolver a moral tendo um Deus bom? Então você tem que tirar essa ideia de Deus, você tem que dizer que isso é patriarcado, que essa ideia de um Deus bom, que é pai, que cuida, isso é só autoritarismo, protecionismo patriarcal. E você tem que trazer de volta um panteão de deuses da imoralidade, do sexo, da droga, da safadeza, da libertinagem, da vingança, etc. Que, para nós, isso daí não tem nada a ver com Deus, isso aí são entidades malignas, e de um jeito que parece ser muito inocente, parece que é pura diversidade religiosa, na verdade eles estão utilizando a religião como instrumento para perverter a sociedade moralmente. Sim. Agora, o que mais me espanta é ver que esse tipo de desconexão entre fé e moral às vezes penetra até dentro da igreja. Nós estamos vivendo um momento em que parece que ser católico se reduziu a você afirmar o credo. Mas e as exigências morais da fé? A luta pela castidade, pelo matrimônio cristão, a luta pela defesa da vida desde a concepção até a morte natural, os mandamentos de Deus. Ou seja, é um jeito muito simples de transformar o cristianismo numa espécie de religião pagã, sem que as pessoas se deem conta disso, pela desconexão entre a fé e a moral. Certo. Então, é um dos dramas do nosso tempo, este relativismo moral e uma espécie de omissão na pregação, digamos assim, dos pastores da Igreja, dos temas morais, como se não fosse necessário para a salvação. E como se, de facto, a questão do bem e do mal fosse uma questão opinável. Cada um tem a sua concepção de bem e, desde que tenha boa consciência, pode fazer o que acha bem. Então, eu diria que muito profética é outra encíclica do nosso querido São João Paulo II, que é Veritatis Splendor. Eu diria que estas duas encíclicas, a Fides et Ratio e a Veritatis Splendor, são especialmente importantes para o nosso tempo, para as doenças do nosso tempo. A experiência do bem é uma experiência natural e é uma experiência racional, digamos assim. O que é a justiça? Que roubar é contra a justiça. E por aí afora são experiências universais. E, portanto, se eu tivesse uma religião a dizer que ser injusto, o primeiro mandamento é ser injusto, seria uma falsa religião, uma religião contra a razão, uma religião desumana, Então, todo este discurso está por fazer. Obviamente, porque hoje há esta questão do politicamente correto. Não se pode falar mal de nada, porque cada um, o bem é relativo. Eu é que determino o meu bem e o meu vizinho pode ter outra concepção de bem e, por isso, ninguém pode dizer nada de ninguém. E por isso é que temos o problema de temos igrejas satânicas que têm um reconhecimento legal. É um absurdo. É um absurdo. E temos igrejas satânicas que fazem sacrifícios humanos e que têm reconhecimento legal. É uma abominação. Infelizmente, é porque existe este preconceito, este ceticismo acerca da nossa capacidade natural de conhecer o bem e o mal. Nós achamos que ninguém sabe o que é o bem. É mentira. Então é preciso, e temos bons exemplos até nos filósofos pagãos, a mostrar que isso é mentira. A Grécia, muitos filósofos gregos chegaram a perceber, com a luz da razão natural, que roubar é injusto.
e o que é a justiça. E são reflexões humanas, verdadeiras. E, portanto, eu acho que é preciso, por exemplo, acerca da castidade também. Não é preciso ser católico, eu digo muitas vezes, para perceber o que é temperança. E a castidade é uma parte da temperança. E, portanto, é um discurso racional. Depois, o dado revelado confirma estas intuições da razão e depois eleva, mostra ainda mais coisas acerca destas virtudes. E ordena-as a um fim mais sobrenatural, digamos assim. Não ficam só no seu significado humano. Então, este discurso acerca, no fundo, da virtude, a apologética das virtudes humanas, podemos sintetizar assim, é toda uma pastoral que não está feita, e eu diria, eu encorajaria as jovens gerações a não ter medo de defender aquilo que é verdadeiramente humano. E isto depois tem uma grande consequência política, porque os políticos são responsáveis pelo bem comum. E o bem comum, essencialmente, tem estes valores humanos em jogo, né? Não existe bem comum sem justiça. Não, e por aí a outra fora, e por aí afora, né? E, portanto, se eu não sei o que é justiça, se roubar é justo, então vai ser um caos. É só uma questão de tempo. E por isso é que há tantas contradições. A questão do aborto, as pessoas pensam às vezes que os católicos querem impor a fé aos outros. A questão não é essa. A questão é uma questão de justiça humana. A vida, eu não sou dono da vida dos outros e, portanto, eu não tenho o direito, não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Não é preciso ser um grande gênio para compreender estas verdades, não é? E, portanto, se um Estado permite que, em algumas circunstâncias, alguns cidadãos disponham da vida dos outros, está a promover de alguma maneira a injustiça. E neste caso é uma grave injustiça, porque a vida é um grande bem, é um bem fundamental, que é o substrato dos outros. E, portanto, há coisas que já ninguém discute, mas que no fundo que precisam, como eu dizia, de uma apologética das virtudes humanas. Né? Hoje precisamos de apologetas das virtudes humanas e isto depois vai dar argumentos sólidos a bons políticos, que há ainda, graças a Deus, mas que às vezes até nem têm os argumentos. Né? Eles têm boas intenções, mas não têm os argumentos. E então é preciso produzir, digamos assim, conteúdos que os ajudem a justificar, não, isto não é bom para o Estado, porque não é bom para o homem, enquanto homem. Isto mina a convivência comum. E pronto. E isto também se aplicaria também àquelas instituições que têm pretensão de ter um reconhecimento de religião ou assim. Há umas que, se propõem coisas que são contra aquilo que é bom para o homem, não podem não ter direito de cidadania, digamos assim, não é? Isto é um discurso que se calhar choca muita gente, mas que no fundo devia ser óbvio. O problema é que já estamos tão longe disto, que isto parece uma coisa, isso é um fundamentalismo. Não. De alguma maneira, como é que eu ia te explicar? O Estado faz isso com a saúde. Se um medicamento é mau para a saúde, há uma instituição que diz, não, esse medicamento é proibido porque é venenoso. Isso não me convém. Então, é só transpor isto para a ordem moral. Basicamente é isso, não é? É dizer, esse comportamento, embora também os grandes pensadores, São Tomás de Aquino, diz que não é que o Estado tenha a obrigação de digamos assim, de fazer os cidadãos virtuosos, digamos assim, no sentido como os pais. Os pais têm mais a obrigação de tornar os filhos virtuosos, o Estado tem a obrigação de colocar as condições mínimas para podermos viver uma vida boa. Mínimas. E então não se deve meter demais e não deve substituir aquilo que nós hoje chamamos os corpos intermédios, né? As outras instituições, a família, a escola, etc, etc. Hoje vemos o Estado a querer monopolizar a educação. Né? Os pais querem educar os filhos de uma maneira e o Estado a dizer, não, eu é que sei o que é bom para os vossos filhos. É a ideologia de género, por exemplo. Né? A gente vê os pais a querer... não, o Estado já está interferindo em áreas onde não devia interferir, né? Usurpando um pouco o papel dos pais. Portanto, vemos um mundo cada vez mais louco e cada vez estes ataques, digamos assim, à Igreja e à família, que eram as grandes instituições que transmitiam estes valores humanos e cristãos, sob fogo.
digamos assim. E, obviamente, o demónio, como eu digo, tem paciência e foi semeando joio há muito tempo. Às vezes, quando nós acordamos, não percebemos como é que chegámos aqui, né? Mas foi um processo gradual, foi um processo lento. E nós devemos olhar para a história da Igreja. A Igreja demorou 300 anos até que um dia o imperador foi batizado. Então, nós temos que ter um pouco de paciência também. Não é numa tarde que se resolvem estes problemas, são problemas grandes, né? Transformar a cultura é um processo lento, mas os primeiros cristãos mostraram que, se tivermos fé, podemos transformar a cultura. E, portanto, hoje somos nós. E nós estamos um pouco com uma certa vergonha e com um certo ceticismo. Achamos que não é possível, né? Então estamos tentando uma espécie de evangelho light, né? Arranjar uma versão do evangelho que seja mais ou menos acolhida pela cultura, né? Com açúcar, digamos assim, né? Mas não vai lá, porque o tempo mostra sempre que não é por aí, né? Portanto, no fim, é sermos fiéis a anunciar o evangelho como ele é, e aquilo que eu chamo a pastoral da pesca à linha. Ou seja, não é preciso grandes multidões, nem grandes eventos com muita gente, embora seja bom, mas se cada um ajudar os seus familiares, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, as pessoas com quem convive, a ter este encontro pessoal com Jesus, isso, daqui a 10 anos, vai transformar o nosso país e o nosso mundo. E, portanto, esse dá mais trabalho, mas é o mais eficaz, na minha opinião. Padre Duarte, me diga uma coisa, o número de possessões tem aumentado? Sim, então, já o padre Gabriel Amorte escrevia muito sobre isso, e ele dizia, fazia uma espécie de uma lei sociológica, que ele dizia que basicamente o número de casos de exorcismos, de distúrbios, digamos assim, extraordinários, ligados à ação diabólica, é inversamente proporcional à fé. Ou seja, quando a fé das pessoas diminui, os casos de possessão aumentam. Não é um efeito direto, mas é porque, basicamente, por um mecanismo simples. Quando a fé das pessoas em Deus diminui, as pessoas acabam, quando surgem os problemas da vida, estar mais abertas a procurar ajuda, a procurar salvação nas formas de superstição, sobretudo nas formas de magia e de adivinhação. E esses pecados, é uma catequese que eu faço muito porque pouca gente faz, esses pecados implicam, de alguma maneira, um ato de fé. Eu confio a minha salvação, a uma entidade, digamos assim, sobre-humana, que me pode iluminar através da adivinhação e que me pode ajudar através da magia. E essa abertura de coração, digamos assim, permite ao demónio uma ação na nossa vida que vai para além das simples tentações. E, portanto, este é que é o mecanismo pelo qual o demónio consegue causar os chamados distúrbios extraordinários, vexação, obsessão, possessão, e depois há a sujeição e a infestação, que são um pouco diferentes. Mas eu, nestes 15 anos como exorcista, tive cerca de 440 casos de pessoas que precisaram mesmo de exorcismo. Atendi milhares de pessoas. Uma pequena percentagem das pessoas que pensa que precisa de exorcismo realmente precisa. Mas essa pequena percentagem são alguns. E todos eles, quase todos, eventualmente um ou outro, são pessoas que, no fundo, passaram por eram católicos não praticantes, que facilmente, numa dificuldade financeira, numa dificuldade afetiva, um problema de saúde, recorreram à bruxa, às famosas terapias energéticas, etc., que no fundo são formas de magia branca, ou às vezes que são vítima, há muitos casos meus, são pessoas que não vivem na graça de Deus, batizados, mas que deixaram de ir à missa, deixaram de se confessar, e que depois, em um certo momento da sua vida, foram vítimas de um malefício, ou seja, de uma magia negra. Alguém fez algum ritual invocando estas tais forças sobre-humanas
para fazer um dano a essa pessoa. Normalmente por vingança ou por ódio, por alguma coisa de trabalho, família, são sempre as mesmas histórias, não é? Então, essas pessoas às vezes, digamos assim, são vulneráveis a estes ataques diabólicos exatamente por não estarem na graça de Deus, e é muito claro para mim porque é que Deus também permite todo esse sofrimento, porque aquilo acabou sendo para elas a ocasião delas voltarem para Jesus e terem um encontro forte com Jesus, né? Fazerem a experiência da misericórdia de Deus, digamos assim, tangível na vida, não é? Na carne delas. E então, pronto, por isso é que Deus também permite, a gente vê. Portanto, eu diria isso, num mundo neopagão, que é o que temos, o número de distúrbios diabólicos é diretamente proporcional ao número de adivinhação, bruxaria e podíamos pôr idolatria, em que de alguma maneira nos confiamos a uma entidade sobre-humana que nos pode ajudar, né? E isso, essa abertura de coração, ao contrário dos outros, há pecados muito graves, até mais graves que estes, mas que não implicam este confiar-se a essa força oculta. Esse confiar-se a essa força oculta, São Tomás de Aquino e os outros teólogos e doutores da Igreja ensinam que implica um certo pacto com o demónio, explícito ou implícito. E esse certo pacto é que dá esta abertura para as possessões e estes fenómenos deste tipo, digamos assim. E existem superstições que às vezes elas se revestem de uma certa aura católica, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa acredita num determinado elemento, usa aquilo de maneira como se aquilo tivesse uma força mágica. Sim. E aquilo acaba sendo interceptado pelo diabo. Sim. Então, o diabo é esperto e então, eu costumo dizer, é como quem vai numa gelataria. Cá em Portugal não há como em Roma, mas em Itália tem aquelas gelatarias que têm 40 sabores, né? E então, o demónio tem gelado para todo o gosto. Então, para a turma que gosta de rezar e etc., tem superstição feitas com orações, né? Tem que, sei lá, eu às vezes dou uns exemplos assim, meios caricatura, para a pessoa enxergar. Você tem que ir na igreja e rezar, não sei, esta oração, ajudas-te a Deus, e dar, coitado, São Judas não tem culpa nenhuma, dar 3 voltas ao pé coxinho da igreja, e se não fizer 3 voltas vai ser amaldiçoado e vai cair uma desgraça na sua família. Então, isso é o típico papel que a gente encontra lá no fundo da igreja e que é claramente não católico, não é? E no fundo as pessoas estão pondo a eficácia da graça no rito, na execução do rito, e não na confiança em Deus ou na intercessão do santo. Então, cuidado. E, sobretudo, às vezes vem associado com maldições. Então, isso é tudo sinal que isso não tem nada a ver com a fé católica. Agora, oração tipo feiticeira, né, padre? Sim. Então, no bruxo, na magia, é tudo uma questão da execução do rito. E e não há nenhuma ligação à nossa disposição de coração. Ou seja, não é necessária a conversão do pecado ao Deus vivo para receber a sua graça. Isso, não há nenhum bruxo que peça à pessoa que, antes de fazer o ritual, ela tem que se confessar. Não há. Então, tem é que pagar. Então, por isso eu tenho tanta gente que vem do mundo, digamos assim, da magia, que quando eu rezo com eles, e eles perguntam quanto é, padre? E eu digo, não é nada. E quando eles insistem, eu digo, não, quanto é? Eu digo, olha, é o sangue de Jesus. Tem o sangue de Jesus para dar? Jesus já pagou. Então, eles duvidam da eficácia do sacramental, porque é de graça. Eles não estão habituados. Para eles, só há graça se há pagamento, né? E normalmente o feiticeiro, ou o bruxo, ou o mago, ele põe toda a esperança na execução do rito. Tem que ser aquela cabeça de cobra, de serpente, tem que ser aquele sangue. Então, se não for assim, se não for aquela palavra, não dá certo, né? E pronto, isto é a mentalidade mágica. E no
no fim, há duas grandes atitudes de fundo. Eu gosto de insistir nisto, que é muito importante. Numa, na igreja, nós pedimos ajuda a Deus, mas nós não queremos, digamos assim, instrumentalizar a graça de Deus. Deus dá, Deus é pai, como um filho pode pedir a um pai, confiando no seu amor, e pede o que lhe parece que é bom, mas aceita da mão do pai o que o pai achar melhor. No mundo da magia, eu quero instrumentalizar estas forças supostamente sobre-humanas para fazerem a minha vontade. E, portanto, é esta diferença essencial. É eu que quero instrumentalizar o divino para o que eu quero, seja feita a minha vontade. E na fé católica não é essa a atitude de fundo. A atitude de fundo é, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois eu peço, mas há uma submissão, há uma entrega da nossa vida nas mãos de Deus. Na magia não. Eu pago, eu faço o ritual, estas divindades têm que fazer o que eu quero. Pronto. Então, essa atitude é muito incompatível com a atitude do Filho de Deus. O Filho de Deus não manda no Pai, entrega-se nas mãos do Pai. Então, e isto é muito claro. Eu, como atendo muitas pessoas, eu vejo que no fundo, esta atitude de fundo precisa de conversão. Nós temos que aprender a viver como filhos de Deus. Isso é algo de essencial no cristianismo e no cristão. Confiar-se nas mãos do Pai. Podemos pedir, mas Deus é que é Deus. E nós é que somos os servos de Deus. No mundo da magia, o centro sou eu. O centro sou eu. É a minha vontade. E estas forças têm que me servir, digamos assim. Padre, tem algumas perguntinhas aqui. Já estamos no final do nosso tempo, mas de repente dá para dar uma respondida. Uma pessoa pergunta aqui: existem doenças não diagnosticadas ou até diagnosticadas que possam ser causadas pelo demônio? Sim, e até temos exemplos no Evangelho, aquela mulher encurvada, né? Que Jesus depois diz que Satanás ligou há tantos anos e foi liberta no sábado, né? E portanto, às vezes há doenças, ou seja, há distúrbios espirituais que têm uma manifestação até somática, né? E que com a oração se resolvem. E eu já tive alguns casos nos exorcismos de pessoas que se queixavam de algumas questões mais fisiológicas, né? E que nem associavam à questão espiritual. Elas vieram para o exorcismo por uma questão espiritual. Quer dizer, tinham ataques que elas percebiam que eram espirituais. Depois tinham outras coisas que elas pensavam que eram só doenças, mas que não se curavam com o passar dos anos. E o que é que acontece às vezes? No processo de libertação, quando vem a libertação, também desaparecem coisas que as pessoas até nem associavam ao demónio e que, nos fundos, estavam ligadas, não é? E, portanto, pode acontecer. Exemplos mais típicos são, por exemplo, a questão da infertilidade. Há vários casos em que o demónio causa infertilidade. As pessoas até às vezes fazem exames médicos e não têm diagnóstico assim muito claro. Não é que há uma doença. Eles, em teoria, podiam conceber filhos e depois vai para nos exorcismos, não tanto por esse motivo, mas porque começa a ter problemas de outro género e com o processo de repente já consegue conceber e ter filhos, não é? Então a gente vê que às vezes há coisas que estão ligadas, não é? Estão ligadas. Uma outra pessoa pergunta aqui se ter uma pessoa da família que frequenta feitiçaria, adivinhação, pratica essas coisas, pode trazer alguma consequência para dentro de casa. Sim, então pode, mas também não é preciso entrar em pânico. Normalmente, como é que eu hei de explicar? Os pactos que nós fazemos, quer dizer, que nós não fazemos, não é? Mas os pactos que as pessoas fazem com o demónio, no fundo, através da adivinhação e da magia, são pessoais, não é? Portanto, ela está pedindo ajuda para ela, não é? E, portanto, o demónio ganha um domínio maior sobre a vida dela. Agora, infelizmente, às vezes há pessoas que consagram toda a família.
e às vezes consagram os filhos, consagram as crianças. Eu já tive vários casos de pessoas que, no fundo, foram consagradas por os antepassados, às vezes pelos pais, às vezes pelos avós, e de facto, isso causa um dano espiritual àquela pessoa, naquele caso, sem culpa própria. E, portanto, pode chocar muitas pessoas como é que Deus permite uma coisa deste género, mas se nós quisermos, é um caso semelhante, como Deus permite outros tipos de males físicos, né? Uma pessoa ter uma doença incurável, ou ter uma paralisia, ou ser cego de nascença, né? Não é necessariamente culpa dela. Agora, aquela pessoa vive aquilo como uma cruz. E nestes casos em que foi algum familiar direto, digamos assim, a fazer alguma coisa, eu tenho 2 casos na família. Ou o caso da vingança com o malefício, é mais entre irmãos, cunhados, é mais a família próxima, e depois tenho alguns casos, poucos, em que são o pai ou os avós que consagraram a família ao demónio para obter riqueza ou obter alguma vantagem. E às vezes há casos de famílias que várias pessoas trabalham no oculto e então, de alguma maneira, há uma linhagem de família consagrada ao demónio que tem uns dons, né, de adivinhação, etc, etc. E então, às vezes, há crianças que nascem e que, no fundo, experimentam estes distúrbios sem culpa própria e acabam nos exorcismos. E a experiência que eu tenho é que, nestes casos, é difícil. O demónio está sempre fazendo valer, entre aspas, os direitos dele, né? Dizendo, durante o exorcismo, o demónio diz muito, ela é minha, ou ele é meu, porque o pai me deu, não é? Ou porque rogou uma praga, não sei o quê. Então, o demónio não quer largar, e os laços de sangue, de alguma maneira, têm uma grande relevância espiritual, eu diria isso, não é? Sobretudo em linha vertical. Pronto. Mas eu acho que isto também vale para o bem. Quando os pais consagram, por exemplo, eu falo da minha experiência, né? Eu, no dia do meu batismo, os meus pais decidiram oferecer-me a Nossa Senhora. Então, isso também funciona para o bem. Os pais consagrar os filhos a Nossa Senhora, etc., também é poderoso, porque de alguma maneira Deus confiou aos pais o bem dos filhos, e isso inclui o bem espiritual também, de alguma maneira. Portanto, é possível, mas não é normal. Todas estas centenas de casos que eu tive, muito poucas vezes tive casos de, por exemplo, uma mãe e uma filha, um pai e um filho, 2 irmãos, muito raro, eu diria 2%, é muito raro, mais de uma pessoa na mesma família ter um problema, é muito raro. E nestes casos em que há, a explicação é bastante evidente, né? Por exemplo, eu tenho um caso de uma mãe e de uma filha, ainda, entre irmãos. Então, o problema foi porque o pai, digamos, desta tal filha, se zangou com a mãe, com a qual não estava casado, e se zangou com a filha. Então ele fez bruxarias contra as duas, para tentar destruir as duas. Pronto, diria. Pronto, são casos bem específicos. Dá tempo de fazer umas perguntinhas aqui? Dá para fazer. Então, uma outra pergunta, uma pessoa que está ao lado de um centro de bruxaria, sim, ela precisa tomar algumas precauções, uma espécie de higiene espiritual mais intensa? Então, eu também explico tudo, muitas vezes. Eu diria que coisas básicas que valem para qualquer cristão. Eu diria que não tem que tomar precauções extraordinárias, mas tem que viver na graça de Deus, que é o mais importante para qualquer cristão, lutar para viver na graça de Deus, que se recebe nos sacramentos, eu diria Eucaristia, confissão frequente e na oração, rezar com fé. E, obviamente, usar os sacramentais, benzer a casa. Há pessoas que já se descuidam um pouco, não benzem a casa. É importante benzer as coisas, benzer a casa, o carro, mas eu também vejo que há pessoas que dão demasiada importância a benzer a casa, em trazer uma medalha ao pescoço. Eu trago, mas pouca importância a confessar-se bem e a comungar. Então, existe aqui um pouco de desordem. Os sacramentos são
as coisas mais importantes. E, portanto, eu vejo que há pessoas que querem trazer a cruz de São Bento, mas não fizeram o crisma. Pronto, então tem que ajudá-los com paciência, com catequese, a perceber que o segredo é estarmos cheios de Deus. E essa graça, Deus que nos une a Ele, acontece através dos sacramentos. Os sacramentais dispõem ao efeito dos sacramentos, mas não causam o efeito dos sacramentos. Então, eu não quero desprezar os sacramentais, mas quero colocar os sacramentais no seu lugar certo, não é? Que é ordená-los aos sacramentos. Portanto, confissão frequente, comunhão frequente, oração, palavra de Deus e sacramentais. Mas não é preciso, há muitas pessoas que eu vou-me confessar, eu vou comungar para o demónio não me atacar. Essa atitude ou essa intenção não é má, mas é muito pobre. O nosso foco deve estar em amar a Deus, em unir-me a Jesus, em ser uma só coisa com Jesus. Portanto, este é que é o grande segredo. Se estivermos unidos a Deus, o demónio simplesmente não suporta a presença de Deus. Se a nossa alma está unida a Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Eu passo à porta do centro de bruxaria e o demónio é que se sente mal. É ao contrário. Não é que eu tenho que me desviar do passeio. Não. Eu posso passar bem na porta e o demónio é que se vai sentir mal. Outra pergunta. Hoje em dia se fala muito dos transtornos psiquiátricos com uma realidade paralela à possessão diabólica, como se fossem duas coisas independentes. Existem casos em que as duas coisas atuam de maneira conjugada, ou seja, uma doença psíquica causada pelo demônio, ou o demônio que se aproveita de uma doença psíquica para atacar uma pessoa? Eu diria que mais do que isso não é tão frequente. Há pessoas que têm doenças psíquicas pelo desgaste emocional daqueles anos de massacre pelo demónio. Ou seja, o demónio está massacrando elas. Às vezes há grande incompreensão da parte da família, às vezes até dos médicos, não percebem o que se passa. E então a pessoa sente-se muito sozinha com aquela cruz e facilmente pode cair numa profunda depressão ou num estado de desânimo, não é? Pode vir muito isso e vem. Sobretudo com o passar dos anos, às vezes são 20 anos, 30 anos lutando sem solução. Então é difícil não desanimar. Mas o que eu vejo que o demónio usa mais, e isto está mais ligado com o tema da cura interior, são as chamadas feridas, digamos assim, o ressentimento, a falta de perdão, que depois vão dando inimizades, às vezes até ódios, muito frequentes no seio da família. Então, eu muitas vezes tenho que ajudar as pessoas a caminhar. O exorcista, uma boa parte do trabalho é direção espiritual. Então, ajudar a pessoa a chegar àquele perdão do coração que ainda não fez, né? Ainda não perdoou, e que, no fundo, é uma obra, sobretudo, divina. A gente tem que ajudá-las com paciência, dizer, elas são sinceras, padre, eu não consigo, né? Porque às vezes são traumas muito fortes, coisas muito pesadas que elas viveram, muitas vezes na infância. Então eu digo, então reze, peça a Jesus para conseguir um dia. E comungue, quando comungar, peça a Jesus logo na comunhão essa graça. Jesus, dá-me a graça de perdoar a esta pessoa isto que eu sofri. E depois 1 dia, 2 dias, 3 dias, é um caminho, né? E eu vejo que enquanto não se resolvem essas feridas, enquanto não cicatrizam, o demónio tem algum domínio sobre a pessoa por causa dos maus sentimentos que ela, no fundo, não quer largar verdadeiramente. Ou seja, aquele ressentimento, tornaram-se quase com um sentimento de estimação. E ela está um pouco apegada àqueles sentimentos. Então, é preciso libertação, digamos, afetiva, né? Antes da libertação diabólica, né? O demónio usa, às vezes, estas desordens na afetividade e fica ali, né? Não quer que a gente largue, né? Pronto, no fundo é uma caminhada de conversão, né? E de cura. Eu digo que há coisas que são mesmo verdadeiramente são grandes traumas, só Deus, quer dizer, humanamente não há, mesmo com a ajuda dos profissionais de saúde, dos psicólogos, etc.,
são experiências que, sem a graça de Deus, é muito difícil, né? Mas eu já vi grandes milagres, né? Às vezes, num retiro, numa missa, Deus dá a graça e vê-se logo os frutos, né? E depois, às vezes, segue-se uma confissão mais sincera, né? Depois destes casos, né? E isso também tem um grande impacto, né? Uma última pergunta. Um leigo pode rezar pela libertação de outra pessoa, pode interceder, pode praticar batalha espiritual? O que o senhor nos diz sobre isso? Então, eu diria que sim e não. Eu diria que todos nós devemos, digamos assim, rezar e interceder por todas as pessoas que precisam de ajuda. Vamos pôr, não é só neste capítulo diabólico, não é? Portanto, o cristão é alguém que tem um coração grande e, portanto, onde cabem todos os que sofrem e todos os que pecam e todos, como Deus, como Jesus, não é? Pronto, isto vale para todos os batizados, sem exceção. Mas o que este ministério, digamos assim, dos exorcismos, é um ministério delicado. E a Igreja foi, digamos, ao longo dos séculos, sempre regulando com mais cuidado o modo de exercer este ministério. Porquê? Por motivos bastante óbvios. Primeiro, porque o demónio é inteligente e é fácil, como é que eu ia dizer, que ele nos engane. E eu vejo que, em geral, os leigos gostam de conversar com o demónio, né? E isso é logo uma grande catequese que eu tenho que fazer aos leigos, né? Não interessa conversar com o demónio, é má ideia, é gastar mal o tempo. Interessa conversar com Jesus, né? Para o demónio sair. Depois, às vezes também há a questão do discernimento em si, porque hoje em dia há algumas doenças mentais, etc, etc, e, portanto, é preciso alguma preparação para não cair num diagnóstico precipitado. É fácil, é possível errar o diagnóstico, não é? E depois também há a questão, digamos assim, da delicadeza para com a vida da pessoa, ou seja, a Igreja não quer que a gente reze, no meio do grupo de oração, alguém está mal, 50 pessoas rezando em cima da pessoa, ela acorda e não sabe o que aconteceu, não é? Então, não é a maneira mais decorosa, nem, digamos assim, de caridosa de ajudar os irmãos. E, portanto, o que é que eu diria? Podemos e devemos rezar e interceder por toda a gente, mas quando surgem casos graves, e Deus nos ajudará a distinguir uns dos outros, o que é prudente é encaminhar os casos para um exorcista. Agora, muita gente faz a pergunta, padre, mas ainda não tem um exorcista aqui. Então a gente vai rezar, a gente vai pedir a Deus. E no limite, existe sempre um exorcista, que é o bispo diocesano. O bispo diocesano é sempre exorcista, por definição. E, portanto, é com muita caridade e com muita paciência fazer chegar o caso a ele e pedir-lhe a ele que encaminhe, de alguma maneira, não é? Pronto, portanto, eu diria isso, ou seja, não é bom que um leigo, por conta própria, se dedique a exorcizar os casos pesados. Eu diria assim, resumido. Pois há algumas exceções nas histórias dos santos, mas são exceções, né? Não se deve fazer disso a regra. Não é essa a vontade da Igreja, digamos. O ministério dos exorcismos deve funcionar da Igreja da maneira prevista pela Igreja. E pronto. Sim, para as coisas mais ordinárias, ataques que acontecem na nossa vida, orações sacramentais, aprender a lidar com isso, porque são pesos que acontecem na vida de todo cristão. Inclusive, logo mais eu vou fazer um pequeno curso sobre batalha espiritual para ajudar as pessoas um pouquinho a rezarem, mas não em casos de possessão, porque aí Certo. realmente é preciso falar com o bispo, etc. Né? Tem alguns casos em que as pessoas têm manifestações leves, né? Ainda são alguns. Por exemplo, a gente começa rezando o terço, ou estamos na Santa Missa e a pessoa começa arrotando compulsivamente, né? Então, nesses casos, e a pessoa está consciente, a pessoa tenta rezar connosco e consegue rezar mais ou menos.
Então, são casos que a gente vê que existe um nexo entre a oração, sobretudo a oração de libertação, se rezarmos uma oração específica, e as reações que ela tem. Não são reações muito graves. Ela não está em transe, digamos assim, ela está presente, ela está consciente. É preciso ir a um exorcista? Se não houver, eu diria que não é estritamente necessário. Portanto, isto seriam casos leves, que são extraordinários, mas que não são muito graves. E então aí podemos rezar, mas eu acho que é sempre bom, digamos assim, fazer as coisas de uma maneira delicada com a pessoa, não fazer daquilo um show, né? Não é essa a vontade da Igreja, né? E pronto, caridade acima de tudo. Padre Duarte, olha, uma alegria imensa falar com o senhor. Eu acho que é uma oportunidade ótima fazer assim, um bate-bola com um sacerdote aí que tem uma excelente formação. Não é sempre que a gente consegue, né? Assim, bater um papo assim de alto nível, ainda mais sobre um tema que hoje em dia parece algo assim tão assim distante, né? Agradeço demais a sua disponibilidade. Muito obrigado. E quando vier ao Brasil, quero me encontrar consigo. Então, foi uma alegria e eu vou ao Brasil agora no 10 de setembro e vou estar consigo, penso eu. É verdade. Lá no Morumbi. Você sabe que aqui na minha paróquia, nós temos, a maior festa da nossa paróquia é uma festa portuguesa, que acontece na época de Nossa Senhora de Fátima. Muito bem. E quem sabe um dia o senhor possa vir aqui estar conosco. Vamos entregar ao céu. E eu amo o Brasil e, graças a Deus, tenho muitos amigos já, irmãos na fé, que também me ajudam muito. E eu já disse ao Padre José Eduardo, eu rezo, às vezes, com muitas das suas pregações e de outros pregadores que me ajudam a amar mais Jesus. Portanto, obrigado, coração. Não é? Nós temos muito Portugal e somos eternamente gratos pela evangelização que aqui foi feita em nosso país. Padre, dê-nos a bênção para encerrarmos a nossa live. Oremos. Senhor Pai Santo, eu te entrego todos estes meus irmãos que nos estão a acompanhar e aqueles que vão ver este vídeo. Tu sabes o que é que se passa no coração de cada um, no mais profundo de cada coração. E eu te suplico que derrames agora sobre nós a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha com poder, cure no nosso coração todas as feridas que ainda não cicatrizaram, nos dê a graça de amar a todos, de perdoar a todos, de ter um coração como o coração do teu Filho Jesus, manso e humilde, transbordante de amor. Em teu nome, eu os abençoo com a tua poderosa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Padre. Outro. Um abraço a todos vocês aí que nos acompanharam nessa live. Deus os abençoe.